Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão? Essa questão é uma questão da EA, do concurso de 2021, tá legal? Essa questão ela diz assim, ó. Um número complexo, z, tem argumento θ, que é igual a 5π radianos dividido para 6, e módulo igual a 6. A forma algébrica desse número complexo é... Então aqui estão as alternativas, né? Letra A, letra B, letra C e letra D. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Então, olha só, antes de partir para a solução, eu quero falar com vocês da apostila do Somaer, tá legal? É uma apostila voltada para vestibular e concurso militar. Todas as questões estão com resoluções completas, tá legal? Então, todas as questões dessa apostila estão com resoluções. Se você ficou interessado, é só entrar em contato via esse WhatsApp aqui, ó, 021 97995 0924. Me manda uma mensagem que eu te passo as informações para adquirir essa apostila, beleza? Aí, a minha solução eu coloquei assim, olha só. Vamos passar o argumento que está em radianos para graus. Então, se fica assim, olha só. O argumento, né, que é igual a 5π radianos dividido para 6. Π radiano é o mesmo que 180 graus. Então, eu vou pegar esse π radiano e vou substituí-lo por 180 graus. Então, fica 5 vezes 180 graus dividido para 6. Repara que 180 dá para dividir para 6, né? 180 dividido para 6 dá 30. Então, fica 5 vezes 30. 5 vezes 30 dá 150. Então, olha só. Em radianos, em graus. Então, em graus vale 150 graus. Tá legal? Tranquilo? Aí, a minha segunda ideia, eu pensei assim, ó. Sabendo que o argumento é de 150 graus e o módulo é igual a 6, vamos testar as alternativas. Então, entre essas alternativas aqui, ó, tem uma que tem o argumento valendo 150 graus e o módulo valendo 6. A alternativa que tiver essas duas condições é a alternativa correta. Tudo bem? Então, eu pensei assim, olha só. Testando a alternativa A. Tá legal? Então tá aqui, ó. Esse número complexo, né? Que é menos 3 vezes raiz quadrada de 3 mais 3i, né? Aí, sabendo que a forma algébrica de um número complexo é z que é igual a mais bi, essa aqui é a forma algébrica. O a, parte real, e o b, parte imaginária. Então, fazendo a comparação com os dois, né? A gente pode afirmar que menos 3 vezes raiz quadrada de 3, essa daqui é a parte real, e o 3 é a parte imaginária. Então, esse daqui é o a, esse daqui é o b. Tá legal? Aí depois eu pensei assim, ó. Agora vamos achar o módulo desse número complexo. Aí para isso, eu vou relembrar um pouquinho aqui, olha só. Plano de Argand-Gauss. Eixo real, eixo imaginário. Tá legal? Aqui é o afixo, né? Afixo do número complexo que tem a b e i. Tá? Então, o módulo é a distância do afixo até a origem do plano de Argand-Gauss. Essa distância aqui é o módulo. Tá legal? Aí sabendo que essa distância aqui é o real e essa distância aqui é o imaginário. Repara que aqui forma um retângulo, tá vendo? Aí o que acontece? Essa altura aqui, ó, é a mesma dessa. Então, se aqui está representado por B, então aqui também tem que ser B. Aí o que acontece? Aqui eu tenho o encontro de duas perpendiculares. No ponto de encontro aqui, no ponto de concorrência, vai formar um ângulo de 90. Aí forma assim um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Como aqui é um ângulo de 90 e o lado oposto ao ângulo de 90 é o módulo. E esse módulo é a hipotenusa. E o real aqui é cateto e o imaginário aqui é cateto. Então, para achar esse módulo aqui, ó, que é essa distância, né, do afixo até a origem, eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo. Tá legal? Tranquilo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, isso vai ficar assim, olha só. Módulo ao quadrado, que é igual a real ao quadrado mais imaginário ao quadrado. Pegar esse expoente, passar para o outro lado como radical. Então, fica módulo, que é igual a raiz quadrada de real ao quadrado mais imaginário ao quadrado. Substituindo o real, a gente sabe que é menos 3 vezes raiz quadrada de 3, a isso elevado ao quadrado, mais o imaginário, que é o b, eu vou substituir por 3, então fica 3 ao quadrado. Esse expoente, ele tem que ser expoente de todos os fatores. Vai ser expoente do menos 1, do 3 e do raiz quadrada de 3. Menos 1 elevado a 2 dá 1. 3 elevado a 2 dá 9. Raiz quadrada de 3 elevado a 2 vai dar 3. Aqui, ó, 3 elevado a 2 dá 9. Então, resolvendo aqui, ó, o radicando.
Então, 1 que multiplica 9 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 mais 9 vai dar 36. Então, o módulo é igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 vale 6. Então, repara que o módulo confere, né? Até aí bateu, tranquilo. Então, o módulo vale 6. Agora a gente vai achar o argumento, tá legal? Eu botei assim, ó. Agora achar o argumento. Então, para achar o argumento, eu vou fazer o seno do argumento e o cosseno do argumento. Aí, para isso, eu vou voltar aqui, ó, no plano de Argand-Gauss. Então, repare que aqui é um triângulo retângulo, né? Então, fazendo razão trigonométrica, olha só. O seno do argumento vai ser o cateto oposto B, dividido pela hipotenusa, que é o módulo desse número complexo. O cosseno do argumento, o cosseno desse ângulo aqui, ó, vai ser o cateto adjacente, que é o real A, dividido pela hipotenusa, que é o módulo desse número complexo. Tá legal? Então é o que está aqui, olha só. O seno do argumento é igual o imaginário B dividido pelo módulo do número complexo. O cosseno do argumento é o real A dividido pelo módulo desse número complexo. Tá legal? Então, ó, substituindo o imaginário B, eu vou substituir por 3, e o módulo desse número complexo eu vou substituir por 6. Repara que dá para simplificar por 3. 3 dividido para 3 dá 1, 6 dividido para 3 dá 2. Então, o seno do argumento vale meio. Agora eu vou achar o cosseno desse argumento. Vou pegar o real A e vou substituir por menos 3 vezes raiz quadrada de 3. Aí dividido por o módulo desse número complexo. Vou dividir por 6. Simplificando aqui por 3, ó. Menos 3 dividido para 3 dá menos 1. E 6 dividido para 3 dá 2. Então, resolvendo isso daqui, isso vai ficar menos raiz quadrada de 3 dividido para 2. Tá legal? Então, o seno do argumento vale menos meio. E o cosseno do argumento vale menos raiz quadrada de 3 dividido para 2. Bom, repara que o seno deu positivo e o cosseno deu negativo, né? Então, eu vou procurar isso no quadrante, olha só. Aqui, ó, círculo trigonométrico, né? Aí o seno é o sem sono, então ele anda nesse eixo aqui da vertical, tá? Aí no plano cartesiano, essa parte aqui é a parte positiva, né? Repara que essa parte positiva está relacionada com o primeiro e com o segundo quadrante. Então, por isso que o primeiro quadrante é positivo, o segundo quadrante é positivo. Repara que essa parte aqui no plano cartesiano é negativa, está relacionada com o terceiro e o quarto quadrante. Então, por isso que o terceiro quadrante é negativo e o quarto quadrante é negativo. Agora aqui, ó, círculo trigonométrico do cosseno. Cosseno é com sono. Ele anda aqui nesse eixo aqui na horizontal. Então, no plano cartesiano, essa parte aqui é positiva. Repare que ela está relacionada com o primeiro quadrante e com o quarto quadrante. Então, esses dois quadrantes aqui têm que ser positivos. Tudo bem? Essa parte aqui no plano cartesiano é negativa. E repare que ela está relacionada com o segundo quadrante e com o terceiro quadrante. Então, por isso que esses dois quadrantes aqui, ó, são negativos. Tudo bem? Aí, em qual quadrante eu tenho o seno positivo e o cosseno negativo? Repare que isso acontece apenas no segundo quadrante. É no segundo quadrante que a gente tem o seno positivo e o cosseno negativo. Tudo bem? Agora eu vou pensar nesse ângulo aqui, ó, no primeiro quadrante. Eu vou esquecer agora o sinal do negativo aqui. Eu vou pensar apenas nos positivos. Então, qual o ângulo que tem o seno valendo meio e o cosseno valendo raiz quadrada de 3 sobre 2? É o ângulo de 30. Então, o ângulo de 30 ele tem o seno valendo meio e o cosseno valendo raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, esse ângulo aqui no primeiro quadrante é um ângulo de 30 graus. Aí eu vou procurar o seu côngruo no segundo quadrante, que é esse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Então, como eles são simétricos, então esse arco aqui, ó, esse arco de 30 graus, é igual a esse arco aqui de 30. Aí sabendo que esse ponto aqui é o ponto de 180 graus, né? Então, para descobrir esse ângulo aqui, ó, basta a gente fazer 180 menos 30. 180 menos 30 dá 150. Então, o côngruo de 30 no segundo quadrante é o 150 graus. Opa, bateu então. Então, se a gente achou o módulo valendo 6 e o ângulo, o argumento da letra A é de 150 graus também, então a resposta correta é a letra A. Tá legal? Então, fica assim, ó. Repara que o argumento é de 150 graus. Como o módulo é igual a 6 e o argumento é igual a 150 graus, então a letra A é verdadeira.
Vamos para a questão 2? Então, olha só. Na segunda questão, ela diz assim, ó. Uma caixa cúbica de 10 centímetros está totalmente cheia de água. Ao despejar toda a água no tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá a altura de tantos dividido por π no tubo. Aqui letra A, 50, letra B, 40, letra C, 35, letra D, 25. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Antes de partir para a minha solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar das soluções, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, tá legal? Isso vai ajudar bastante o canal. E também não deixa de acionar o sininho de notificações, porque todo final de semana vai ter vídeo novo no canal, tá legal? Então a minha solução eu coloquei assim, ó. Sabendo que a caixa é cúbica de 10 centímetros de aresta, vamos achar o volume da água contida na caixa. Então olha só, aqui está o comprimento, aqui está a largura e aqui está a altura. Como essa caixa aqui é cúbica, então ele tem todas as suas arestas iguais. Então o comprimento vale 10, a largura vale 10 e a altura vale 10. Tá legal? Aí o volume dessa caixa é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então fica 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Isso vai dar 1000 centímetros cúbicos. Esse volume aqui, ó, é o mesmo volume da água contida nessa caixa. Porque essa caixa ela tá cheia até a borda, né? Ela tá até a borda. Tudo bem? Aí depois, a minha segunda ideia eu botei assim, ó. Sabendo que a água contida na caixa cúbica será passada para um tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio. Então vamos achar a altura da água no cilindro. Tudo bem? Então vou pegar essa água que está aqui na caixa e vou passar essa água para o cilindro. Por exemplo, vai encher até aqui, ó. Tranquilo? Aí esse cilindro ele tem 5 centímetros de raio. O que acontece? Esse volume aqui do cilindro, ó, esse volume, não estou falando o volume todo, tá? Estou falando apenas esse volume aqui, ó, o volume da água do cilindro. Pode concordar comigo que ele é igual o volume da caixa cúbica, beleza? Então, igualando os volumes, pegando o volume desse cilindrozinho aqui, igualando ao volume da caixa cúbica, a gente consegue achar a altura, tá legal? Então é isso que eu vou fazer. Então ficou assim, ó, olha só. O volume do cilindro é igual ao volume da caixa cúbica. O volume do cilindro, área da base, vezes a altura. Lembrando que a base é um círculo, né? Então a área do círculo é πr ao quadrado, aí vezes a altura, que é igual o volume da caixa cúbica, que vale 1000. Esse raio aqui eu vou substituir por 5, porque o raio do cilindro vale 5. Então vai ficar 5 ao quadrado dá 25. Então fica π vezes 25 vezes a altura, que é igual a 1000. Vou pegar isso daqui, ó, que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então isso vai ficar a altura, que é igual a 1000 dividido por π vezes 25. Dá para dividir aqui, ó. 1000 dividido por 25 dá 40. Então tá aí. Resposta correta é a letra B. Tá legal? Terceira questão, ele fala assim, ó. Terceira questão. Seno de 2x é igual a 1/3. Então, secante de x dividido por seno de x é igual a... Aqui estão as alternativas. Letra A vale 8, letra B vale 6, letra C vale 4, letra D vale 2. Também é uma questão da EA, tá? Do mesmo concurso de 2021. Então, olha só. A minha solução eu coloquei assim, ó. Minha primeira ideia é resolver isso daqui, ó. Seno de 2x que é igual a 1/3. Sabendo que seno de 2x é equivalente a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Aí isso é igual a 1/3. Bom, eu quero tirar esse denominador daqui, ó. Eu quero tirar esse 3. Então, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar todos os termos por 3. Então, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x multiplicado por 3. Isso vai dar 6 vezes seno de x vezes cosseno de x. Porque fica 2 vezes 3 dá 6. Que é igual a 1/3 multiplicado por 3. Então, eu posso simplificar o 3 de cima com o 3 de baixo. Fica apenas 1. Beleza? Agora eu vou pegar esse 6 que está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. Então, fica seno de x vezes cosseno de x, que é igual a 1/6. Primeira ideia. Aí, a minha segunda ideia é resolver isso daqui, ó. Secante de x dividido por seno de x. Secante de x é o inverso do cosseno. Então, vou pegar secante de x e vou substituir por isso. Por 1 sobre cosseno de x. Aí, dividido por seno de x. Esse seno de x está dividido por 1. Então, tá aqui, ó. Seno de x dividido por 1. Então, fica divisão de frações.
eu permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vou inverter essa daqui, ó, pelo inverso dessa. Aí ficou multiplicação de frações. Aí multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 que multiplica 1 dá 1. Cosseno de x vezes seno de x, eu posso representar assim, ó. Seno de x vezes cosseno de x, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, cosseno de x vezes seno de x é equivalente a seno de x vezes cosseno de x, tá legal? Agora, seno de x vezes cosseno de x, a gente já achou. Aqui, ó. Seno de x vezes cosseno de x vale 1/6. Então, eu vou pegar isso daqui e vou substituí-lo por 1/6. Então, vai ficar 1 dividido por 1/6. Aí ficou a divisão de frações. Eu permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso dessa. Então, fica 1 vezes 6 sobre 1. 6 vezes 1 dá 6. 6 dividido para 1 dá 6. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Valeu, galera. Um abraço. Espero ter te ajudado. Até a próxima.